Então, muito boa noite, Andreia. Andreia Francomano, obrigada pelo convite, pela disponibilidade. E antes de passar a palavra, eu vou querer partilhar uma coisa contigo que eu escrevi e te quero dedicar. Isto porque nós hoje vamos falar sobre, essencialmente, sobre voz às consciências, certo? Mas eu quero partilhar uma coisa contigo e espero que gostes. A voz que ensina. A voz que ensina não fala alto, ela fala fundo. Vem de um lugar onde o tempo não manda, onde o corpo sabe antes de compreender. A voz que ensina não é a que explica, é a que revela. É a que se ergue quando o silêncio já faz o seu trabalho. É a que nasce num instante em que deixas de tentar impressionar e começas finalmente a transmitir. Ela não usa frases perfeitas, ela usa a verdade, usa a presença, usa o peso exato daquilo que já viveste e o sopro daquilo que ainda estás a aprender. A voz que ensina não vem para te colocar acima de ninguém, mas vem sim para te colocar inteira diante do que sabes. Ela não te pede palco, pede coerência. Ela não te pede seguidores, pede-te responsabilidade. E é quando ela fala, Andreia, que não és tu a ensinar. É sim a tua linhagem, a tua memória antiga, é a parte de ti que nunca se perdeu. A voz que ensina é a tua alma a lembrar-se do caminho. Ruth Colasso. E aqui está o miminho para ti, espero que tenhas gostado. Maravilhoso, emocionante, tão verdadeiro. É a Olha, parte que mais me emocionou dessa sua fala é como você teve a capacidade de fazer uma leitura tão profunda e verdadeira do que você viu. Eu fico feliz. obrigada. Sabes que eu fui ao teu. Aquilo não é um espetáculo, não é uma peça de teatro, é antes uma grande surpresa, digamos, é um monólogo espiritual, de muito ensino, de muita partilha. Daí que eu propus que a nossa conversa fosse uma conversa de honestidade espiritual e de partilha. Perfeito. E passo então a palavra a ti. Antes de eu ter aqui duas ou três perguntas, gostava que tu me dissesses um pouco o que te trouxe aqui, a Portugal, e que nos falasses de Voz às Consciências. Partilhasses um pouco do que nós vamos aprofundar aqui. Maravilhoso. Primeiro, eu quero agradecer muito a abertura e a oportunidade de falar com o teu público, falar com a tua audiência. E essa abertura é para trazer um pouco do que foi essa experiência aqui em Portugal, essa terra que eu tinha uma expectativa e ela superou em todas as N vezes. Eu não consigo dizer em números, em fotografias, o que foi isso. E agradecer o convite, mas mais que isso, o carinho com que você me recebeu, pessoalmente, lá no teatro, né? Nós não nos conhecíamos, e ao te tocar ali no palco, um abraço, é como se as nossas almas já soubessem. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Eu reencontro, de fato, personagens antigos de uma história única, né? A gente está se reconectando pelo mundo. Então, quando você me pergunta quem é a Andréia, o que que ela veio fazer em Portugal, eu sou uma viajante do tempo e estou aqui em Portugal como uma oportunidade de abrir esse nosso trabalho para o mundo. Eu acho que Portugal é essa porta, né, de entrada que se abre para o mundo e eu tinha essa sensação, mas ao chegar aqui eu tive certeza, porque é um povo que acolhe a todos, que recebe a todos com muito carinho, com muita presença, com um pouco dessa energia de quem tem o mar às bordas, né? Como posso falar disso com tranquilidade, porque o Brasil é assim. Então, o mar às bordas nos torna mais receptivos para o que vem do mar, receptivos para aquilo, para os ventos que trazem, né, as novidades, as notícias, e aí recebe isso de braço aberto e já quer compartilhar. Então, a minha impressão foi confirmada, né? Ao chegar aqui, eu fui extremamente bem recebida pelos portugueses, e também por toda a comunidade lusófona, né? E também os brasileiros que aqui vivem e tantos outros que já me acompanhavam o meu trabalho pelo mundo, né? Hoje a gente é presença
em mais de 40 países com o nosso trabalho online, e foi uma forma de trazer isso para mais próximo daquelas pessoas, principalmente que estão aqui, né, desse outro lado do oceano. E o meu trabalho, ele se estabelece, né, ou se estabeleceu exatamente nessa linguagem espiritual, de transmitir uma espiritualidade de uma forma completamente autônoma, liberta, livre de dogmas de religião, em que pese religar e ser da nossa essência, Hum, mas não está ligado a nenhuma fonte previamente determinada, não está relacionado com nada que diga pode ou não pode, porque eu entendo a espiritualidade como algo que é da nossa propriedade. Todos nós somos, temos a propriedade espiritual, só que a gente ainda não tem essa visão, então a gente continua negando esse feudo a alguém que diz para nós o que fazermos. E aí, baseado nisso, eu trago essa expansão desse conhecimento para que as pessoas possam, de algum modo, se ver através daquilo que eu posso transmitir e se conectar com essa sua própria essência e então reativar a sua própria história, a sua própria memória ancestral e recordar o que somos de fato, né? Que somos os seres humanos que estamos aqui para construir de fato uma fraternidade. E essa fraternidade não é sobre cumprimentar os nossos irmãos e sim. falar de New Age, nova era, despertar de consciência. Ela vai para além disso. Essa verdadeira fraternidade é essa recordação do somos um, que não é romântico, ao contrário, nos exige uma responsabilidade imensa, em que a gente tem que olhar para tudo como copartícipes e não como meros coadjuvantes ou vítimas de tudo que está se passando, para que a gente possa, de fato, reconstruir uma jornada e fazermos a evolução que Sim. todos faremos, tendo Aliás, lugar. aliás, a atualidade está cheia de clichês e de conversas e toda a gente fala em fazer parte do um, fazer parte do todo, que é uma coisa na qual que eu também acredito vivamente. E temos que ser amor e temos que vibrar mais luz e temos Só que depois fica-se muito pelos discursos, pelas palestras e não se chega, não se cria exatamente a ponte de uns para os outros. E o que eu achei muito interessante na tua, não foi performance, na tua dádiva, eu vou dizer a tua dádiva, na tua dádiva foi que existiu efetivamente a ponte entre o que tu estavas a dizer, entre a mensagem, e o público que lá estava. A certa altura deixou de haver, e eu acho que para ti isto será um elogio, ou vais-te sentir bem, eu acho que no teu lugar o faria. A certa altura deixou-se de ver a Andrea e começou-se a ouvir a mensagem. Eu levei duas pessoas comigo e por, nada acontece por acaso, mas uma das pessoas que foi já está mais dentro do tema espiritualidade e faz também o seu percurso e o seu caminho, e a outra pessoa ia completamente a leste. Eu só convidei e ela disse ok, ela pensava que ia ver uma peça de teatro. Eu também não sabia muito bem ao que ia. Mas logo pela publicidade eu percebi que havia de ser algo especial, algo fora da caixa. E tanto uma pessoa como a outra que foram comigo, e as duas disseram que estavam completamente surpreendidas com a facilidade com que o misticismo teatral por vezes é posto na vida, não é? E a forma simples como a mensagem foi entregue. Foi um momento que eu recomendo. Tenho pena de não ter sabido antes e melhor, para poder divulgar, mas estamos aqui para o fazer e acredito que a mensagem vai caminhando pelos próprios pés. Nós somos apenas, digamos, nós somos a estrada e a mensagem tem os pés. Instrumentos. Exatamente. Eu Ah, gosto da frase que o Chico Xavier usava, né? Eu uhum. sou só o mensageiro. Exatamente. Nós Somos somos isso. mensageiros. E o nosso coração será um vaso onde a semente é plantada, não é? E daí brotar. Ahm, mas vamos falar um pouco do teu percurso e eu desafio as pessoas todas que me estiverem a ouvir para irem saber quem é a Andrea.
quem é que, o que é que ela traz de mensagem, mas hoje vou ser um bocadinho mais, vou pegar em pinças, eu vou tentar perceber melhor quem é a mulher, a mensageira, a viajante do tempo, a facilitadora de comunicação, que está aqui. Porque eu acredito que, embora seja importante perceber que há quem passe a mensagem, também é importante perceber, e se eu puder usar a metáfora, também é importante perceber que nós temos um Wi-Fi, não é? Nós não precisamos de tantos receptáculos, mas precisamos de saber que o Wi-Fi existe e que ele funciona. E daí que eu vou-te fazer uma pergunta. Tenho poucas perguntas. Uma delas é: que parte tua é que ainda resiste ao teu próprio dom? Ou seja, se tivermos que voltar um bocadinho atrás, quando é que sentiste, muito brevemente, quando é que sentiste este chamado, este dom? Como é que tu resististe? Porque eu sei que resistimos sempre a um grande chamado, há assim toda uma cortina de medos pendurados à nossa volta, não é? E que parte de ti é que ainda resiste a este dom? Bem, boa, excelente pergunta. Todo mundo me pergunta muito, né, da minha história, e a forma como você trouxe me permite fazer uma leitura diferente. Esse dom, assim como você disse, nós resistimos, então eu quero concordar aqui que você também tem o seu, e provavelmente, né, também resiste, e é assim com todos. Nós temos essa conexão, esse Wi-Fi, porque somos seres espirituais antes de mais nada, Sim, né? O que habita esse corpo material é um espírito, através de uma alma, né? Esse espírito vem se repetindo de tempos em tempos por personagens ou por almas que vão habitando corpos diferentes para viver essa experiência. eu costumo E dizer que isso, esta é a minha farda atual, a minha farda agora é tá, esta, é o é meu esta. fato. Mas Enquanto eu preciso. quantas já foram você, espírito, né? Hoje eu estou Exatamente, falando com Ruth, mas quantas outras personagens Ruth já teve a oportunidade de desempenhar nessa exatamente. vida, porque a gente faz isso, nessa existência com os Sim, personagens que a gente é de mãe, filha, sim, 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 companheiro, companheira, mas aquelas que viveram antes, né? Ou juntamente em vidas paralelas que a gente está aí residindo ao mesmo tempo nessas multidimensões. Mas quando eu entrei em conexão com essa minha verdade, eu era criança, né? Eu falo com o meu mentor desde muito pequena. Eu me lembro que eu comecei a falar com ele, eu tinha 4 anos, 4 anos e meio, quando eu tomei uma bronca muito forte do meu pai e que fiquei muito triste. Vou contar rapidamente, né? conta, conta. Anos, acabar de sair das fraldas, assim, né? De aquela coisa da transição de tirar a fralda e a criança aprender a fazer o xixi no lugar correto. E eu fiquei muito emocionada porque minha avó materna chegou. E ao vê-la, a minha emoção foi tanta que eu urinei na minha própria roupa. Uhum, E meu pai me olhou com uma forma tão severa, e aí ele nem foi duro, ele nem me disse palavra nenhuma, ele só me olhou e eu fui rapidamente limpar aquilo. Meu pai não era bravo, mas era aquela forma de educar mais dura. Meu pai é, né, porque ele ainda é vivo. Mas naquele momento eu fui fazer ali a limpeza do chão, enfim, e eu vi o meu mentor. E eu estava tão brava com meu pai, tão chateada, porque eu queria que ele entendesse que eu não fiz de propósito, claro. né? Eu emocionada. E então esse mentor apareceu para mim ali, ele começa a manter um diálogo comigo, mas um diálogo como falando com uma adulta. Eu fazia perguntas, como você acabou de me fazer, e ele me dava respostas sem ficar me adulando ou me dando respostas infantis, tati-bitati. Eram sempre respostas adultas. Então, mas eu só fui entender isso muito mais tarde. Então, eu tenho uma conexão espiritual com essas minhas camadas há muito tempo, mas eu nunca levei nada disso adiante pela criação que eu tinha, muito católica, e muito católica por parte de mãe, depois dentro da nossa própria residência, vida ali familiar, a coisa mais distante, mas de qualquer forma eu fiz todo aquele percurso, né? Catecismo, crisma, enfim. Mas aí, a um dado momento da minha jornada, essas coisas começaram a ser muito próximas mesmo, né? Mas eu também não conseguia nomear o que era. Eu tinha sonhos que não eram sonhos, porque eu acordava no meio desse sonho e caminhava pelos lugares, sentia cheiros, tocava, tinha
capacidade de conversar com pessoas e histórias completas, com começo, meio e Claro. fim. Então, isso tudo sempre me sondou, mas eu não me preocupei muito com isso por muito tempo. Eu diria que eu levei a minha juventude, adolescência e a primeira fase adulta muito na preocupação de fazer o que todos queriam que você faça, Sim, que é um pouco. até porque, desculpa interromper, não tanto na fase de infantil, mas na fase da adolescência, nós queremos muito pertencer a um grupo, né? Nós vestimos a Exato. capa do grupo e queremos ser aceitos e ouvidos e tudo o que é fora do normal, olha, ela é, no mínimo, né? Começam a dizer que nós não estamos bem ou que estamos a inventar coisas. E há esse momento em que nós nos coibimos, mas é muito forte. Começa a ser tão Forte. forte que grita dentro de nós. Há um silêncio, como eu Sim. costumo dizer, há um silêncio que começa a ser sufocado e que grita. E é Isso foi o precisamente que na aconteceu. adolescência que as coisas ficam assim. E foi o que aconteceu, né, Ruth? Uhum. Então eu pulo dessa minha, eu vou vivendo muito tudo isso, mas sem dar nenhum tipo de atenção especial, achando inclusive muito natural para mim, mas também não comentando muito com ninguém, porque também não havia quem o entendesse. E eu já era considerada meio estranha pela maioria dos meus amigos, porque eu sempre fui muito sozinha. Então, a partir dos meus 30 anos é que começa realmente um movimento mais presente na minha vida, mas com muita resistência minha, muita mesmo, porque foi um momento em que desdobra-se uma série de eventos que foram traumáticos na minha vida, como a perda de uma gestação, um divórcio, perda de uma carreira, e aquilo tudo desencadeou um lado muito mais sombrio que iluminado. Primeiro vieram todas as trevas e sombras, e as minhas próprias, com toda a negação de tudo, inclusive de qualquer energia que pudesse, né, ser maior. Enfim, eu cheguei a ser uma agnóstica, né, e achar que tudo isso era uma grande palhaçada, etc. Eu acho É, eu acho que isso é inclusive quase que um salto quântico na nossa aprendizagem, né? Porque quanto mais pelo menos eu percebo e percebo-me assim que é quando os problemas começam a ser todos ao mesmo tempo, algo ali está a despertar. E é quase como que se, vá, digamos, em palavras simples, é quase como se as trevas dissessem: Epá, ela vai acordar, vamos aqui atacar, não é? Então parece que nós vestimos talvez, tudo isto. mas você sabe, Ruth, eu nem levo para este caminho de que as trevas falam, você está a acordar. Eu acredito muito mais que nós, enquanto trevas, que somos luz e Sim. sombra, Uhum. nós é quem lutamos para não sair do lugar sombrio. Porque Sim, em que pese ele ser muito ruim, né, em comparado com a luz, que é a lucidez, ele é o lugar que nós estamos acostumados e conhecemos. Então e pode mais estar confortáveis, não mais é? desconfortável. É a famosa zona desconfortável de conforto. Sim. Então, eu comecei a viver todo esse processo, e mais precisamente a partir dos 45 é que aí realmente as coisas foram para o final Eu digo que eu estava naquele túnel mesmo, né? Aquele Uhum. túnel escuro, e aí era ou acorda ou acorda. E ali realmente começa a minha travessia. Essa travessia para aceitação não só aceitação de que você tem ali uma missão espiritual, porque isso todos nós temos. Sim. Eu não sou especial. Todos nós temos um talento, e esse talento, como Jesus deixou em parábolas, né? Você tem o seu, você está fazendo o que com ele? Mas naquele momento, Multiplicas ou perdes? guarda, né? Ou esconde, ou fica com medo. Mas naquele momento já não tinha mais realmente para onde ir, era só dor, muita dor e muito sofrimento, e ali veio esse despertar que para minha gratidão foi com Vó Maria, que é uma mestra, né, que me guia, me acompanha, que se apresenta num arquétipo de humilde, né, o papel da humildade própria de uma ancestral idosa, que dentro de um arquétipo representa uma preta velha, que tem origem na Umbanda, né, mas não especificamente ligada a uma religião, mas o arquétipo vem com essa mensagem
E ela sequer se apresentou para mim como uma preta velha, no sentido, né, lá, estrito Aliás, senso ela do é extremamente amorosa. O amor foi. em pessoa, O amorosa, amor, o generosa, amor dela sábia. ela chega e o ambiente muda. E ela se apresentou para mim como uma freira naquela ocasião, né, plasmada. Sim, eu vejo com muita facilidade, né, os guias dos outros, aqueles espíritos de luz ou não de luz que estão ali, às vezes precisando transmitir uma mensagem ou apenas serem vistos, né? Eu digo que os espíritos Reconhecidos, sombrios, sim. é, quando eles Precisam de se ser, deixam como ver nós, não é? Nós também precisamos de ser reconhecidos e validados na nossa existência. o tempo Portanto, todo. Só estão em dimensões diferentes da que a gente está, então muitas pessoas não têm a percepção, até sentem, mas não. Enfim, mas ali começa. E aí você me pergunta, né? E qual é a parte sua, né, que resiste a esse dom, né? Se tem alguma? O tempo todo. O tempo todo. Imagine você quando surgiu essa ideia, né, do Voz às Consciências, que é um modelo de monólogo num palco de teatro, onde a gente vai dar voz às consciências dessas entidades. E certo, aí a gente não como explicar isso para as pessoas, né? Então, simplesmente vai e faz o que você tem que fazer, porque a mensagem vai chegar como tem que chegar. Mas confiar nisso, claro. simplesmente falar, vamos fazer, é uma dor ainda. Imagine fazer isso em Portugal, onde eu ainda estou pisando, né? Em Sim, terras em que eu ainda não conheço todas as pessoas, enfim, e trazer essa mensagem. Então, que parte minha ainda resiste ao próprio dom? A parte que é humana, a parte que é humana, né? sim. E aí é a dor, né? Porque tem um peso nessa travessia. E aí eu acho que isso funciona um pouco para todos que estão nesse tal do despertar, né? Que eu também estou no caminho ainda. E se eu tivesse É constante, não? Eu acho que é um caminho que podemos até pensar que existe um horizonte, mas o horizonte é o outro lado, não é? O horizonte muito é outro. distante. Exatamente. Por isso que eu digo muito sempre, né? As pessoas quando falam assim, ah, não, é porque vou citar aqui já, daqui a Uhum, pouco a gente entra nesse tema, Helena Blavatsky já ascensionou, Helena Blavatsky já não precisava reencarnar mais. Quem disse? Aonde está escrito isso? exato. Aonde foi que as pessoas tiraram que um ser humano que viveu seus próprios dilemas e desafios não precisaria mais reencarnar, se ele não deu conta ainda de resolver suas questões consigo? É a Exato. velha máxima socrática: conhece-te a ti mesmo, desvendarás o universo. Exato. Se Mehmet não é Nassim. capaz de se Exato. desvendar-se em todos os Sim. aspectos emocionais que são os que nos aprisionam à matéria, você vai retornar até que você martele novamente aquele dedo e não sinta mais aquela dor. Esta é a verdade. Até Então, porque nós partimos de um princípio, ou eu pelo menos nisso creio, que existe um contrato e eu venho e visto esta farda e com esta farda pretendo vivenciar as experiências que eu proponho, digamos, lá em cima fazer, não é? Mas eu não as posso viver todas com esta roupa só. Eu vou ter que viver, usar várias roupas para as várias aprendizagens que eu tenho que fazer. E depois também há aquele. Eu acho que a espiritualidade ainda tem um pouco de tabu que se prende à palavra mesmo em si e essencialmente até a mediunidade, porque hoje em dia já nem tanto, mas eu lembro-me da altura em que se dizia a mediunidade, isso é. Não, não faz. é Quando, castigo. exatamente, quando Castigo. a mediunidade é apenas uma palavra que diz que nós estamos conectados, não é? Porque nós, quando fomos formados, nós somos uma centelha do divino, da luz divina, da fonte, do amor, do que a gente quiser dizer, mas somos uma centelha. É claro que temos que estar ligados. Agora, se a mediunidade, como a espiritualidade, que é basicamente a mesma coisa, não tem género, não tem religião, não tem dogmas, não. Não há nada, é o Wi-Fi, é a ligação. É como uma mãe e um filho que têm aquela ligação. Não precisa haver cordão umbilical para haver aquela ligação. E nós estamos ligados ao pai e à mãe desta forma, não é? E quando ainda hoje há quem dê um passo atrás, não por medo, mas
não por medo do desconhecido, porque há muitos que até querem saber mais, mas por medo do estigma que pode cair sobre eles, ainda me surpreende um pouco. Daí que eu acho que a tua dádiva em palco é um grande ato de coragem, porque Sim. não é fácil chegar, e eu ponho no teu lugar, não é fácil chegares a um sítio e dizeres, porque tu não vais dizer, eu vou falar em nome de Helena Blavatsky. Porque ela não diz isso, é ela e ponto, não é? E quando tu, especialmente trazendo o nome, ou a energia, ou a vivência, ou a memória, estamos aqui a tentar abranger todos, de Helena Blavatsky, é preciso, lá está. Para ter chegado a esse ponto, deves ter tido muitos pontos de resistência. Faço ideia o caminho que não foi. Muitíssimos. É aí é que está essa resistência ao próprio dom, vamos chamar assim, porque tem essa romantização do despertar, né? Uhum. Que é, acessou uma consciência elevada, pronto, anulou todo o cansaço, toda a É, dificuldade, todo o tudo foi desafio. resolvido. Não, é aí que você começa os desafios mesmo, Sim. porque tem o julgamento das pessoas, mas até isso passa. Isso daí a gente supera. Pior é Hoje, o nosso é, próprio julgamento. Quem sou exatamente, eu para estar a dizer exatamente, isto? exatamente. E aí você precisa romper essa sua própria prisão. Para que a tal da luz possa entrar, você tem que romper com essa prisão, Sim. senão você vai enlouquecer. E no começo, quando toda essa mente na mente começa a se estabelecer, né? E eu começo é, a de fato recordar simplesmente, a viver aquilo tudo, né? Não só a Helena, mas outras vidas que eu também já percorri, existências, né? E aí, Helena, dentro da mente, que vira um pouco como se fosse a consciência mesmo, própria, Sim. falando contigo e falando de vamos levar isso para todos, vamos falar. Ela tem uma frase ótima que ela diz assim: falaremos muito, falaremos sempre. De 100 que ouvirão, 20 vão entender e 80 E vão se um odiar. aceitar, já está o trabalho feito, não é? E ela diz, e 80 vão odiar. Mas nos interessam os 80 porque são os 80 que falam mal que trazem os novos 100. Certo. E aí ela termina brincando, né? E ótimo, disse Pareto. Então eu gosto da forma como ela brinca, de uma forma que não tem muita graça, porque é o estilo dela, mas ela sempre traz isso. E quando ela começou a me dizer isso, eu falei para ela assim, eu comigo mesma, cara, mas que coragem, né? Eu não tenho essa coragem de ir lá falar. E ainda falei, preciso estudar. Ela falou para mim, dentro da minha mente, você não vai estudar nada. Você é. Você só vai dizer com a sua simplicidade desta vez, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Sim. Porque talvez o grande equívoco, né, tenha sido esse. Então, eu vejo isso com muita coragem mesmo. Isso, e essa coragem, ela veio motivada com o apoio, né, do Porteira, né, do Sr. Porteira, como o pessoal Isso. aqui está chamando, e com esse amor, com esse acalento que a Avó Maria também me dá em sustentação. E quando eu olho para isso, Ruth, o que eu percebo, né, é que eu entendi que eu tenho um pai e uma mãe cósmicos aí, né, que estão fazendo esse papel de suporte e uma consciência. Se a gente fosse traduzir isso para uma forma psicológica, para a psique, uma análise junguiana de tudo isso, é exatamente essa conexão, né, de você ter as duas pontes de sustentação Uhum. para que a sua consciência possa se sentir segura para a expansão. E eu resisti a esse dom exatamente porque eu falei, meu Deus, resisto até hoje, tá? Tem dias assim que eu vou para uma apresentação ou vou me colocar num curso que vem aquele sentimento de e se não for nada verdade? Você não acha que isso também não se passa comigo? E daí quando vem essa frase, vem para mim assim, tá, e se for? Exato. E se você estiver perdendo a Eu grande estou-te oportunidade? a ouvir e estou-me a rever completamente. Quantas vezes há alguma coisa para dizer e uma pessoa está ali, digo, não digo, vou. Até que um dia chegas a um ponto que dizes eu vou dizer e vou dizer e vai cair onde tiver que cair.
Se as penas, se as palavras são como penas que são lançadas ao vento e já não as recolhemos, opá, e voam, então que as minhas palavras também o sejam, hão de cair a algum lado. Só que, neste caso, que as palavras não sejam penas, mas sejam sementes, não é? Sejam Sementes, e é o é, que nós acreditamos, né? é É isso. nesse caminho que a gente tem que caminhar. Estamos quase a chegar ao fim do primeiro bloco, ahm, e vou-te pedir para, dentro deste tema de o que é que, qual foi a parte que mais resistiu ao dom, cons- consegues, até me dá, até fico, consegues posicionar-te no momento exato em que decidiste, eu vou e eu faço. Consigo. Foi quando eu comecei com essa conexão toda, né, com Uhum. Helena, que a história é muito divertida até, né, porque ela surge para mim da parede da minha sala, dentro de um triângulo azul, bem, bem, uma coisa bem fora do padrão, e me convida a escrever, né, com ela. E eu então penso, quem é essa mulher? Porque eu, né? E depois a gente vai mantendo Porque diálogos eu é até logo a que eu primeira. primeiro, né? Até que num dado momento ela me revela que nós somos uma só, e essa descoberta foi quando a escrita, porque sim, eu tenho uma mediunidade que me facilita, eu psicografo, né, esses dons vieram todos na caixinha, e aí só fazendo uma pequena dentro do tal da mediunidade. Para mim, isso é uma tecnologia embarcada como esses carros hoje elétricos aí que tem alta tecnologia embarcada. A mediunidade é uma tecnologia embarcada nossa, Certo. né? Se você está atento e não está desperto com as coisas do mundo, você começa a perceber todas essas ferramentas que estão dentro da tua caixinha. E eu tenho muitas, sempre tive essa facilidade, mas quando eu começo a escrever, eu percebo que não é uma canalização, que não é uma psicografia, mas é exatamente eu mesma acessando uma informação que já está dentro de mim. Eu falei, A mas como memória. pode isso? É. Uma memória. E quando eu percebo, e Helena, então, um dia, né, ela me mostra, né, as nossas duas faces se unindo, e eu senti no meu corpo físico as sensações daquela vida, né, ou seja, o desconforto no olho que ela tinha, o desconforto renal, e aí eu percebi que nós somos uma só em memória, então eu estou acessando aquilo tudo em memória. E aí, num dia, nós estávamos trocando ideias num grupo, né? Que a gente Uhum. reunia ali um grupo, e que ela trouxe essa frase que nós falaríamos muito. Naquele dia, assim que a gente desconectou dessa conversa e o porteira chegou, ele me olhou nos olhos e até então ele era apenas meu guardião, eu ainda não tinha acessado muitas histórias, mas ele olhou no fundo dos meus olhos naquele momento e essa pergunta, como que ele olhou? De fato, ele se pôs à minha frente e me olhou. E ele me disse: Sinto muito, me perdoe, sou grato e eu te amo. Aquilo me cortou por dentro, porque eu senti a verdade daquela alma falando aquilo para mim. E como que um guardião fala isso para uma pessoa? Como que o meu guardião está falando isso para mim? Isso não vem em lugar nenhum, nunca li. Mas eu entendi naquele momento que havíamos rompido um paradoxo ali e que ali começava algo novo. E ali eu comecei a ter uma coragem mesmo de dizer, eu preciso levar tudo isso que está chegando para mim, para outras pessoas. É muito, eu estou transbordando de amor, eu estou transbordando. Então, seja lá o que for isso que eu estou sentindo, não faz sentido sentir sozinha. Uhum. Eu realmente preciso levar isso a outras pessoas. E foi exatamente uma explosão de amor. Então, se você me perguntar como isso começou, começou com uma explosão de amor. É Aí já bonito. não cabia mais dentro de mim. É bonito. Aliás, se tu me permitires, e eu acho que sim, já preparei isso. Quando a cadeira está vazia, quando a gente chega àquele palco e vê a cadeira vazia, eu posso te dizer que nas fotografias, e tu sabes que a fotografia capta muito mais do que a gente pensa, e há certas presenças ou certas energias que se sentem, e é muito engraçado porque eu tenho fotografias precisamente no momento em que tu és tu, ou estás só tu,
E no momento em que estás tu e estás já a transmitir a mensagem, há toda uma aura de luz, muito interessante, que eu achei muito interessante e que já mostrei a certas pessoas que conhecem e realmente é uma fotografia com uma diferença de 1 ou 2 segundos uma da outra e vê-se mesmo que não podes negar, há qualquer coisa Ah, ali. uma A presença. cadeira Ah, em si, também a primeira fotografia, porque é claro que como pessoa que também gosta de transmitir, eu tirei a fotografia do palco para depois fazer toda a reportagem, seja o que for, e a cadeira estava só iluminada, pelo holofote e de repente a cadeira estava iluminada. Portanto, se tu me permites, eu vou depois no meio, entre este bloco e o seguinte, eu vou aumentar com umas fotografias hum, para documentar estes momentos que aconteceram. Vamos então fazer uma pequena pausa e eu já volto contigo para te fazer as últimas 3 perguntas, que eu duvido que a gente chegue à última, nem que a gente faça um bocadinho mais, mas eu volto já, tá bem? tá bem. Ora, aqui voltamos nós após a partilha de 1 ou 2 momentos sobre o momento da voz às consciências. Eu imagino que para que haja voz também é preciso haver silêncio. Como sabes, eu também sou poeta, escritora e gosto muito de brincar com as palavras. E eu acho que o silêncio vem sempre antes de uma grande revelação, ou antes de um grande momento. Aliás, é no silêncio que eu me encontro e que eu encontro as vozes que me habitam também, porque eu acho que todos nós o temos. E há bocadinho eu não cheguei a referir, tinha ouvido. Um pequeno documentário com o qual eu concordo, que é muita gente não sabe exatamente o que é mediunidade ou o que é espiritualidade e pensam que a mediunidade pertence só a este grupo de pessoas, ou da Umbanda, ou Candomblé, ou Espiritismo, ou não, quando na verdade todas as igrejas e todas as religiões estão dotadas de momentos e documentados momentos em que as pessoas ouviram a voz do alto, né? A própria Bíblia tem inúmeros exemplos onde os profetas receberam as mensagens. As igrejas protestantes modernas têm pessoas que receberam a mensagem, mas não têm aquela desenvoltura ou às vezes aquela coragem que eu acho que cada vez se vai tendo mais de dizer: eu senti que tive esta mensagem, confiar naquela mensagem, porque ela nos chega num momento de silêncio. E quando eu digo silêncio, digo de meditação, de comunhão, não é? E eu vou tentar entrar no teu silêncio. Eu sou muito curiosa, nós somos mulheres, portanto, não temos como fugir. Adoro. O que é que tu descobriste no silêncio que ainda não ensinaste em curso nenhum? E agora estou mesmo a cutucar. O que é que, nos teus silêncios, existe ainda alguma coisa que ainda não ensinaste e porquê? Será porque É, sentes que não está na hora ou não estás pronta? Eu sei que é uma pergunta cutucante, mas eu gosto de te ouvir. eu descubro, né, no silêncio que a maioria das pessoas, é a maioria, não está pronta ainda para ouvir verdade, não está pronta ainda para assumir responsabilidade. E a gente precisa tatear, porque se você chega de uma forma muito direto, Pá. né, naquela situação, você é rechaçado. O que a maioria das pessoas busca é cura, é a tal da cura. Está na moda falar a palavra cura, mas a pessoa não sabe nem do que ela quer se curar. Só que esquecem-se que quantas vezes, quando nós pedimos a cura, a ferida arde. É isso, E é quando isso, começa a arder, não, isso. isto não é para mim, não é? E E no, vai e no arder. silêncio eu fui descobrir este meu processo interno de cura. Eu descubro esse processo interno de cura. Uma das coisas que mais me, me trouxe, né, de diferente daquele momento que eu disse sim para esse processo, essa jornada, foi a solidão mesmo, a solitude.
A necessidade de você estar mais tempo consigo, para que você possa, de fato, ouvir essa voz interna e entender o que ela está te trazendo, que é sobre você, não é sobre o mundo. Porque a Exatamente. maioria das E a pessoas mais se ninguém diz perde respeito. nisso. E depois temos, há quem nos entenda, não, eu estou aqui, há quem, há quem entenda que nós precisemos desse silêncio, dessa solitude. Eu gosto mais, neste caso, gosto mais da solitude, porque também tenho a minha e dou-me muito bem com ela. Mas depois há quem rejeite e diga, mas tu não tens o direito de te isolar quando tu precisas exatamente isolar-te, mas não é dos outros, é isolar-te em ti. É, é, É este Rocinha, equilíbrio, não é? é esse lugar interno onde eu realmente entro numa conexão profunda com essas minhas próprias dores. É, e as pessoas às vezes não entendem de que dor você está falando. Me dói ver guerra, me dói ver um mundo cheio de pobrezas, de um meio ambiente sendo completamente dissociado do ser humano e tratado como um adereço que eu posso usufruir Sim. livremente, sem pensar em consequência, me dói. E quando eu olho para essa dor, no silêncio eu entendo que isso também faz parte do processo evolutivo do ser humano e que nós estamos em faixas distintas de entendimento e que ninguém está aqui para salvar absolutamente ninguém. E Está aqui esta para dor, fazer-se por si. E essa dor, ela é tão latejante de doer mesmo, que tem momentos em que eu tenho que chamar a atenção a mim mesma, dizer, ei, olha, você já sossega. sabia disso. E tudo isso que está posto, que é o tal que é a Maia, que é esse véu, não é a verdade. É uma realidade criada por este ser humano falível, do qual você faz parte. E quando Era eu aí entro que em eu queria chegar. conexão, Esta dor também é minha. é minha, E a porque eu minha faço alegria também tem que parte. ser deles, não é? Não, não pode E ser. quando você se dá conta, né, no silêncio dessa dor, você se dá conta que você também foi um provocador desta dor. Em toda a sua história, em toda a sua trajetória, em toda a sua linhagem ancestral, tudo que te deu origem para você estar aqui hoje. Eu gosto de uma frase de uma amiga, a Luanda, que disse assim: tudo deu errado pra caramba. Por isso está dando certo agora, porque teve que dar tudo errado para agora fazer sentido. Então, é meio paradoxal essa frase, mas a verdade é que a minha dor no silêncio é olhar para todas essas questões e ao mesmo tempo dizer, eu também contribuí para que isso tudo acontecesse em alguma medida, em todas as meus fragmentos de existências anteriores foram almas que construíram essa atualidade. Eu não sou isenta e também não sou a vítima e também não sou o algoz, eu faço parte. E isso é uma dor que eu preciso estar constantemente tratando em mim. Por isso o silêncio é muito importante, porque quando eu silencio, eu consigo iluminar essas minhas partes, entender e aceitar que foi como foi, e que agora, o que que resta hoje? Qual é a hipótese válida? É como se fosse uma tese de doutorado. Você Completamente. vai testar as hipóteses das suas existências, e na atualidade é a que deu certo, porque é a que está aqui vivendo o presente. E é Então, esta que neste estamos. Eu costumo presente, dizer que se eu estou a viver, é porque eu tenho que o viver. Se eu não estou a exato. viver, é porque já o É vivi. porque eu tenho que realizar. Tem E que ser. realizar o quê? E aí, o que eu não ensinei em curso nenhum, né, é a dificuldade exatamente de. Porque muita gente fala de consciência, é moda agora. Consciência, frequência, dimensão, extraterrestre, Expansão. alienígena, expansão. É muito fácil falar isso tudo, e, enfim, mas não dá conta dessa tragédia íntima que nos acompanha. Sim, Então eu fui descobrindo isso, né? Que Deus não grita, né? Que quem está gritando é o ser humano que está tentando impor e parecer uma verdade. E eu fui descobrindo também que é muito desconfortável a gente querer mudar o outro, né? Você não muda ninguém. não As consegues. pessoas vão aprender isso com o tempo, com o próprio intelecto. Não há nada que eu diga que vá transformar aquela pessoa, senão no exato momento em que ela mesma Aceito.
resolve fazer isso. sim, Mas eu não poupo ninguém, né? Quando a pessoa se coloca no meu campo, seja no meu papel como terapeuta, seja como com os meus cursos, com as minhas formações, com as minhas palestras no teatro, eu não poupo ninguém. Eu acho que você viu um pouco disso lá no teatro, né? O próprio arquétipo ali, o próprio Porteira, ele vem e joga verdades inconvenientes de claro, uma forma irreverente, mas ele toca a pessoa ri, mas ela está rindo de si, porque o sim. teatro é um A pessoa grande só ri na espetáculo primeira. de É, si próprio. eu Você achei vai lá curioso. aplaudir e chorar o que você vê Exato. representado no palco, que é sobre você. Então a gente Aliás, não, eu não poupo. O Porteira, desculpa interromper, o Porteira até faz isso de uma forma bastante eloquente e bastante inteligente, que eu por acaso estava a apreciar e estava a ver. Eu vivi o momento intensamente com tudo porque eu acho que cada um traz o seu conhecimento, né? Então, juntando o meu conhecimento ao que eu estava a ver, eu reparava que ele primeiro deitava uma frase em que as pessoas se riam, mas depois dizia, mas. E lá vinha, não é? Sim, ele E sempre aí quebra o havia o gelo, silêncio. né? Ele quebra o gelo, mas depois ele toca fogo. Toca Exato. fogo na mente e incendeia toda a coisa. E eu acho que é quando, e ainda bem que tu tocaste no assunto da dor, e nós podíamos estar aqui à conversa 12 horas seguidas, mas quando tu falas em tocar na dor, hoje em dia já se tem outra noção do que é dor, porque a dor não é só porque perdi o Não. meu amor ou porque me zanguei com isto, não, a gente está a falar daquela dor, aquela que nós, e quando tu dizes iluminar a minha dor, é eu ver que há algo no mundo que me faz sofrer. Trazendo luz sobre isso, eu vejo que essa luz, que essa dor faz parte de mim. Lá está. Que essa dor me comove, que eu sinto. Eu posso te dar um caso prático. Infelizmente, agora nas redes sociais, nós vemos muito aquelas imagens nos Estados Unidos da América, onde os jovens completamente entregues, pá, eles Hum. ficam ali curvados na rua, eles curvam-se. E eu olho para aquilo e eu digo-te, eu fico. Eu fico condoída, porque a sensação que eu tenho é que já o corpo já não sustenta tanta dor. E que a alma foi embora e ficou só a dor. E eu fico a olhar para aquilo e penso, nós somos mães, nós somos filhas, não é? O que é que terá acontecido a esta pessoa para estar a sofrer tanto? Para estar a doer tanto. E quando essa dor se torna visível e real, é quando ela é iluminada em mim e é aí que eu tenho que a tratar. Agora, como é que eu a vou tratar e o que é que eu vou fazer? Aí já é todo outro capítulo Outra inteiro, coisa. né? Mas é preciso iluminar, porque nós não podemos curar nem mudar nada que não seja identificado. E é E que esta, não esteja, de algum modo, vinculado a uma coisa que diz respeito a nós. Ou claro, seja, eu gosto muito da palavra provocador. Aquela dor que eu sinto foi provocada por mim em alguma instância, em algum sim, momento das minhas existências. E eu falo disso muito nos cursos, mas é difícil, é muito complexo. É sim, por isso agora que você me sintetizar. perguntou o que você não disse ainda, Sim. porque a pessoa precisa experienciar. Mas uma constatação, né? E as pessoas dizem, eu gosto muito quando a pessoa fica brava, né, e escreve e manda mensagem. Isso é absurdo. Eu jamais seria como o fulano de tal que matou, que violentou. Eu jamais. Tem certeza disso? Talvez não nessa existência, porque Sim. o seu contrato consigo mesmo nessa atual existência foi mudar comportamentos que te trouxeram até aqui com sentimentos que ainda estão te afetando. Sim, Mas mudar, será que em nenhum mas não momento sem confrontar, porque nós somos será que em nenhum confrontados. momento das suas existências anteriores, com toda essa história que a gente acompanha, porque eu falo, as coisas horríveis sempre existiram, só que não tinha internet para divulgar tão rápido, né? Exato. As guerras, né? O Porteira conta muitas histórias para mim, e uma das coisas e ele conta de um lugar que não está nos livros, que é aquilo que ninguém vai contar para você, a não ser quem vivenciou. E ele diz muito, né? Ele falou, sabe por que que toda guerra, que às vezes eu estou naquela minha aflição, no meu silêncio, daí ele vem com as pérolas dele. Sabe por que que em toda guerra
se aquele exército que está ganhando, né, a guerra, que está invadindo, que está chegando invasão ali daquele espaço, eles tomam as mulheres e as violentam. Ele falou, você sabe por que que isso acontece? Ele falou, isso não é um comando dado, isso é um pensamento coletivo. Ele falou, você sabe por quê? Eu falei, e nem imagino, porque é cruel, porque daí eu já quero ir para aquela dor, né? É, Ele falou, calma, respira, porque esta é a forma de apagar memórias. Um povo que tem memória não é subserviente. Agora, quando você pega uma mulher daquele clã, daquela estrutura, violenta, vilipendia ela, você eleva a potência de ódio do homem. E o homem vai ser facilmente caçado porque ele vai ao embate. A sim, mulher, ela vai ser aquela que, por eh, o papel de proteção da prole, da criança e tal, ela vai acabar se submetendo. E normalmente elas engravidam nesses processos, né? Pelo menos historicamente. sim, E isso é uma forma de apagar memórias, porque você não vai deixar, e aí tá a inteligência, se é que a gente, né? Ele traz isso, dói, porque é muita consciência. sim, Aí está a inteligência, porque aquilo que está sendo gerado, gestado naquela mulher, com todo o ódio que foi derramado, ainda assim vai liberar amor, porque uma mãe não nega teu filho, ainda que ele tenha sido gerado em condições tão ruins. claro. Mas você apagou uma memória de um clã. Eu iria arriscar, em vez de usar apagar a memória, digamos que foi resgatado, né? Aquele momento de tanta maldade foi resgatada Exato. e a fruta é isso que É temos. tudo uma questão de como você assiste os eventos, ele Claro, fala. claro. Então, quando você só vai com dor e julgamento, você deixa de perceber as nuances, onde em tudo há Deus operando, né? E se aquela resposta está sendo daquela forma, é porque você, o pequeno Deus, está achando que pode mais do que a própria fonte. Mas em determinado momento esse reequilíbrio vai existir, ainda que seja caótico. Sim, Então, quando ele me traz como que você fala isso num curso? Como você toca essas bordas que tem uma parte científica que faz total sentido e que tem uma parte espiritual que faz total sentido, mas está tão à borda, as pessoas ainda não estão preparadas para isso. Elas querem a cura, mas essa cura paliativa. Elas sim. querem aquele remedinho rápido, aquele placebo Eu que é acho que uma elas querem o distração. analgésico, não querem curar. Analgésico, mas Eu é não quero isso, o sentir dor. analgésico. Mas não querem olhar para essas estruturas tão profundas que vão ser aquelas que vão de fato levá-la a esse próximo nível, que é o que a gente chama de salto quântico, que não é algo mágico, uau, assim, de uma velha e deu um salto quântico. É uma Fiz uma poção consciência. mágica. Não, Não, é um lugar em que quando você entende, você passa a olhar a mesma cena e aquilo já não é mais dor, é conhecimento, é entendimento e é papel seu sim, fazer algo agora diferente que sim, sim. possa melhorar Aí daqui temos a adiante. verdadeira expansão, porque o nosso espírito abriu, entendeu, incorporou, digamos, ou aceitou, e Sim, agora é sim, diferente. Porque o conhecimento traz responsabilidade, não é? Nós muita. somos, quanto mais sabemos, mais responsável somos. E aí, às vezes, é um desafio muito grande. E eu conheço pessoas que dizem, eu prefiro não saber. Depois vão querer me perguntar quantas vezes, né? Depois eu digo, ok, mas a partir do momento que tu sabes que existe, já és responsável por Já é queres saber. responsável. Não, já foi, não é? Tem mais Passando como aqui, fugir. passando aqui para outro tema, outra perguntinha, que é, que parte do teu trabalho ainda não encontraste linguagem para explicar, e eu acho que aqui já foi respondida a questão, que é o nosso processo interno, só quem o vive é que sente aquela dor e sabe, e é muito difícil explicar a outra pessoa qual é a dor que eu estou a sentir. Assim como, a meu ver, e diz-me se concordas ou não, também é muito difícil quando alguém chega ao pé de ti e diz, como é que tu fizeste para aprenderes isso? Procura, procura, busca, medita, não é? Porque acontece muitas vezes. Nós não podemos ensinar o caminho a ligar o Wi-Fi, porque o Wi-Fi já lá está. Mas e como é que se faz? Não, nós podemos e devemos partilhar o conhecimento do que nós sabemos
partilhá-lo, porque a partir do momento que nós dizemos tens que, e sempre foi uma, olha, eu devo ter tido alguma experiência no passado, nos passados, porque a expressão tens que já me vira do avesso, A mim não vai também. dar. A mim também. Mas a partir do momento que tu dizes tens que fazer isto, tu das duas uma. Ou outra pessoa se vai sentir revoltada e não vai levar nada a sério, ou tu estás inconscientemente a abolir com o livre-arbítrio da pessoa. Mas a pessoa também está a ser responsável por aceitar. E é uma coisa que a espiritualidade não faz connosco. Não De jeito interfere nenhum. no livre-arbítrio. De jeito nenhum. Está aqui a informação, faz com isto o que tu quiseres, mas tens informação. Ao passo que nós, muitas vezes, egoicamente, queremos dizer é assim que se faz, em vez de partilhar, é assim que se faz, e acabamos por desviar, A informação possibilidade que o outro que o tem outro tem de de escolher. encontrar o seu próprio formato. Daí que para Essa mim é a é história. muito a partilha e o caminhar todos os dias, partilhar, caminhar, que é uma forma que eu acho que é onde eu me sinto mais segura, até porque nós temos, eu não sei se tu passas por isso, mas às vezes sentes um medo tremendo, lá está. E se for verdade, e se não for, não é? Então partilhar de um lugar de amor e de coração e pedir apenas que seja aceito também com toda a luz que é preciso. Se É o o teu que eu tra... desenvolvo nas Sim. pessoas, que eu Uhum. acho que é o mais importante no nosso trabalho, principalmente nos cursos, é esse lugar de autoconfiança que você pode chamar de fé, confiar em si próprio, para que aí sim você entre em conexão com essas partes suas Sim. e comece a ser um espiritualista autônomo. Eu sempre digo isso, não sou mestrona, mentora, da guru, de Não, ninguém, sim. né? Eu entrego ferramentas e essas ferramentas são conhecimento. Agora Sim. pega essas ferramentas e se desenvolve com elas. E cada um tem que o fazer. Eu, Ontem conversava com uma pessoa que eu amo muito e a pessoa diz: eu sei, eu sinto, mas eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu faço? E eu digo: Não, não perguntes a mim, tu é que tens que saber como é que vais fazer. Porque contigo a espiritualidade vai conversar contigo na tua linguagem e comigo vai falar na minha. Vai-me dizer a mim, vai-me mostrar a mim sinais Ah, que o eu estou Porteira a fala entender, uma não é? frase que eu amo, né? Sim, É quando o como, né? Quando porque a pergunta sempre é como eu vou fazer, o como eu resolvo, o como. E ele sempre fala o como é simples. O como é muito simples, o como é você. O como é você, você é a resposta. exato. Então, você é o como se vira. Não tem como dizer para você, olha, junte isso, faça aquilo. Não, porque você tem toda a sua expressão, Sim. toda a forma que você veio, que é uma bênção que você recebe, só você pode fazer. E ele fala muito isso, né? Essa coisa de falar que, ai, a minha espiritualidade mandou eu fazer. Ele falou, desde quando a gente Que é manda alguma isso? coisa, Logo aí está a quebrar somos o seres princípio do livre. espirituais como vocês. A única coisa Claro, que a gente claro. fica aqui é rindo quando vocês fazem um monte de coisa errada, porque a gente tinha certeza que vocês iam fazer errado. Mas a gente não pode interferir. Lá está, tu és único, tu és única e a tua forma de o fazer é única. E ele disse uma E outra coisa mais. esses dias agora que foi muito emblemático. Ele me disse, alguém perguntou para ele, mas vocês sabem tudo o que vai acontecer. Vocês sabem onde vai dar e tal. Ele falou, engano, ledo engano seu. Não sabemos nada. Como não? Não sabemos. Sabe por quê? Porque tudo no universo é binário, sim e não. Ou Sim. seja, tudo tem uma encruzilhada e uma bifurcação. E uma Se você escolha. escolher esse lado, já mudou toda a história. Se você escolher esse, muda outra vez. A única coisa é que quando você escolhe esse, a gente vai lá na frente dar uma olhadinha. Mas não quer dizer que a gente saiba para onde você vai seguir depois. Claro, porque mais Você à frente escolhe. pode Mas haver uma nova bifurcação e então infinitas possibilidades. é, é, co- Infinitas. é como se fosse uma tapeçaria, não é? Em que os Exato. fios se cruzam todos e a certa altura, se tu mexes neste, toda ela vai reverberar, e é como se todo o conhecimento acástico está lá, mas tu sabes que os caminhos são diversos. Vais lá ter a mesma, mas os caminhos são diversos. Se o teu Exato. trabalho fosse um ser vivo, se o teu trabalho fosse um ser vivo, e quando aqui trabalho, digo missão, digo o que tu quiser, o que tu entenderes por trabalho, o que é que ele te pediria hoje? Se ele fosse um ser vivo, o que ele me pediria hoje? Uhum. Ele me pediria.
Paciência. Oh, pede um pouco para mim também, por favor. Paciência, paciência, paciência comigo, paciência com os outros, paciência com a vida. A avó ela faz uma frase, ela sempre fala, paciência é a ciência de ter paz consigo. Então, é essa paciência que os guias e os mentores têm de repetir um milhão de vezes a mesma história, de falar a mesma coisa, de estar sempre dando a mesma orientação e não se cansarem, serem incansáveis, né? E eu ainda estou na jornada da paciência, porque, Ruth, o óbvio me incomoda. Dizer o óbvio ainda me causa desconforto, né? Dizer para alguém que o bom, o belo, a natureza, você faz parte, isso é o óbvio, esse óbvio parece que não precisaria ser dito, então isso ainda me causa muito desconforto. E é uma dor que eu preciso resolver e que vem me acompanhando por vidas, né? Porque é a tendência Helena de ser, porque Helena também é assim, uma impaciência com aquelas coisas que estão ali na sua cara e você simplesmente está ignorando, ou está adiando, ou está pior, se distraindo com todas essas coisas que estão Sim, enfiando goela abaixo para que a gente realmente mude o nosso propósito. E o tempo urge, mas não porque o planeta vai acabar, porque os alienígenas vão invadir. O tempo urge porque a nossa alma antiga já está cansada de procurar saída e não encontrar. E a claro. saída é daqui para onde? É daqui para um ponto acima da evolução. É esse vórtice de energia que nos movimenta a realizar as coisas e a manter tudo em realização. Se nós ficarmos tempo demais estagnados, rolando em círculo, isso vai realmente desgastando. Hoje eu olho o planeta Terra, nessa dimensão que a gente está habitando, a terceira, como esse desgaste de ficar rodando em círculo. O próprio planeta está dizendo o seguinte: olha, vocês não vão dar o próximo passo? Não, então eu vou chacoalhar isso tudo e vocês vão ter que sair de um jeito ou de outro. Exato. Então, a Há minha aqui duas, sensação duas o tempo analogias está agora. fazendo isso, Sim. sabe? Você vê, olha, eu cheguei aqui em Portugal há 40 dias, foi ontem, e o tempo está assim, olha, vamos, É. resolva, faça o que você veio fazer. E que, exatamente, e que. E depois alguém que diz, ah, não, mas eu faço uma meditação. E eu digo, fazes uma meditação, e quê? Onde é que está o resto? E eu digo isso a mim própria. Eu às vezes Uhum, digo, lá está, a falta de paciência até comigo, em dizer, então, mas sim, eu digo que quero, que procuro, então, mas e quê? O que é que eu faço com o que eu tenho? E eu acho que esta pergunta está sempre muito, muito presente. É uma pergunta que a mim me atormenta. A que eu faço, o que é que eu faço? O que é que eu estou a fazer com o que eu tenho? O que é que eu estou a dar do que eu tenho? Será que estou a dar mais? Será que estou a dar menos? Mas eu acho que isso é o que nos leva a pergunta, a a inquietação, realizar a inquietação. esta inquietação, ah, eu tenho que fazer alguma coisa e depois, olha, estou-me a arrepiar toda. É, A inquietação que a gente sente de ir atrás e de procurar, porque eles não podem fazer por nós, não. nem Mas nunca olha, o vão Ruth, fazer. Sim, falando de inquietação agora, porque me provocou aqui e veio uma inspiração aqui, não é minha, deve ser de quem te acompanha. Você já está fazendo, confia. Dois, para de ser perfeccionista. Faz do ouch. jeito que tem que fazer. Olha, Não essa fica foi tentando na mousse. fazer, não tenta ficar fazer as coisas assim, ai, tem que ser, para fazer vai ter que ser, não vai ter, o vai ter te incomoda porque você ainda é guiada por esse vai ter que ser. Você se deixa levar pelo tem que ficar perfeito, tem que ficar o melhor. Não. É o seu melhor, e o seu melhor só você sabe fazer. Você é um indivíduo único, especial, maravilhosa, né? Poderosa, potente em todos os aspectos da sua existência. Portanto, só você pode entregar o que você sabe, mas ninguém vai fazer por você. Esquece perfeccionismo, só faz. Pronto, recado dado.
Vou beber um copinho de água. Olha, eu agradeço porque lá está. Quantas vezes as respostas e as mensagens chegam da forma mais inesperada possível. E é incrível porque é quando nos é mostrado uma coisa que eu digo, não é? Que eu apregoo, vai e faz do jeito que podes e afinal recebo eu. Eu vou pensar muito nisso e prometo que vais ver alguns resultados disso. Conte comigo. Então, obrigada. Diz-me uma coisa. Estamos a fechar. Eu espero, agora tenho também. Eu acho que nós vamos ter que fazer isto possivelmente mais uma ou duas vezes. Vou amar. Contudo, tendo em conta que estamos a chegar ao limite do bloco e é preciso depois também as pessoas irem para casa ou irem para o quarto ou para o escritório pensar, não é? Porque é preciso entrarem no seu Sim. silêncio. Eu costumo dizer, vou para a minha toca. Ahm, Três palavras que deixem uma mensagem, já que eu conheci três almas tuas, três palavras. Primeira palavra é amor. Amor é a única coisa que realmente Vale a cura, é a pena. única coisa que cria, é a única coisa que faz sentido, que importa. Amor não é uma opção, amor nunca foi uma coisa dita. Esse amor é o que cria absolutamente tudo e ele é o que vai curar tudo. Então, amor. A Amém. segunda palavra é perdão. E perdoar não é sobre o outro. É você se perdoar todo momento, por todas as decisões, por todas as ações, por tudo aquilo que você ainda sente culpa no seu processo e que, portanto, fica a julgar os outros. Sim, porque cada vez que Perdão, nos perdão, lembramos e perdão, não perdoamos, perdão. estamos a reviver aquilo O tempo e a todo, pôr tudo em nós outra vez. o tempo Não é? todo. E a última é humor. Sem Sim, humor, não tem o que se fazer nessa jornada. sim. Bote humor na vida, ria mais, olhe as coisas com mais leveza, olhe pelo lugar da cor, do brilho, da luz. Tá uma guerra, tá? Olhe para o lado e veja em algum ponto dessa história tem algo ali que te vai trazer alegria. E se não tem, seja você esse ponto de alegria nessa história. Toda tragédia sempre tem uma flor que nasce no meio dela. Seja você essa flor. Então, o humor é o mínimo que a gente pode viver, porque essa nossa existência é um grande teatro. E o teatro precisa de todas essas coisas. O teatro precisa de lágrima, mas ele precisa de humor. Ele precisa de tragédia, mas ele precisa de humor para lidar com a É tragédia. preciso Por que viver. que é nisso que nós estamos. A vida, no final, ela é um grande parquinho de diversão, onde nós estamos aprendendo a cair e nos levantar, apesar da dor no joelho. Sim. Passarmos ali a mão, tirar a areia e continuarmos, porque a gente só aprende a caminhar caminhando. E que seja com Olha, humor. o meu lema de vida, e quem me conhece bem sabe, o meu lema de vida é caminhemos. Caminhemos. Com tudo o que isso acarreta, caminhemos comigo, vai eu sozinha, não vá sozinha, vem comigo e vamos fazer a estrada. E é esta a proposta que eu deixo sempre que me despeço e que alguém importa, eu digo sempre caminhemos. E agora, falares nisso, fico muito contente porque alguém acredita no caminhar como eu e aos poucos começamos. Porque eu acho que, e o tempo está mesmo a esgotar, eu acho que as pessoas. As pessoas não, que as almas começam a identificar umas com as outras e começa a haver uma polarização, não é? Do que é o quê. Então, olha, que eu possa encontrar que eu possa encontrar, ok? Que eu possa encontrar, que eu possa caminhar e que eu possa partilhar. E muito obrigada por teres Agradeço. tirado o teu tempinho de férias para falar comigo. Vou voltar a falar contigo e, Vamos falar mais. Tem e tantas coisas para a gente tem trazer aqui para o muitas, público, né? Vamos tem muitas. contribuir.
Até porque eu tenho visto outros podcasts e programas teus e eu realmente, olha, tenho uma lista para Maravilhoso. conversar e partilhar contigo e vou-te lançar esse desafio, mas falaremos brevemente. Deixo-te então a hora da despedida para ti, temos 1 minuto e a despedida. Gratidão. Gratidão infinita pela oportunidade que você me abriu de falar nesse canal, em especial para o povo aqui em Portugal. Agradecer o abraço recebido de cada alma que a minha tocou, que traz um pouco de mim para mim. É isso, estamos nos reunindo, né? Nos reunificando, e que eu possa voltar em breve com mais vozes consciências. Esse é um projeto que eu quero continuar trazendo para cá e para tantos outros lugares. E agradecer de novo imensamente a você, Ruth, pelo teu carinho, pela poesia que você fez, que foi linda, me tocou muito, e por esse espaço que você abriu, que uma vez aberto só se expande, né, até tocar as bordas. Isso é o verdadeiro derrame do amor. Então, gratidão infinita. Obrigada, minha querida. E caminhemos e até breve. Até breve. Obrigada.